Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernando, Seabra, turma de casa. Cara, essa notícia do Rafael Santos Borré, ontem, quando conseguimos apurar essa notícia, mais uma vez reforço o que eu venho falando aqui sobre o perfil de contratações do Atlético. O Atlético não está buscando qualquer jogador para compor o elenco. E aí, eu levanto uma questão que tem que ser avaliada, principalmente pela situação desse atacante de área, no caso, Borré, né? O Atlético já se preocupa em perder o Paulinho no meio da temporada do ano que vem. E já se preocupa em trazer talvez substituto agora. Nessa pedida do Filipão de um atacante de área, talvez o Atlético já esteja pensando e por isso com cautela e buscando um jogador à altura para chegar, se adaptar, e aí o Paulinho na janela do ano que vem, o Atlético sabe que deve perder o jogador, já ter alguém dentro do grupo para substituí-lo e não ter que passar por um aperto no meio da temporada. Quando me deparei com essa informação do Borré ontem, eu acho que isso começou a ficar mais claro para mim, que o Atlético realmente procura agora um jogador para suprir a ausência da posição que o Filipão quer, mas também para poder já pensar num substituto para o Paulinho. E mais, também começa a justificar a questão do Allan Kardec prosseguir no elenco, porque caso o Paulinho saia no meio do ano, você já tem um substituto dentro do elenco, você tem o Kardec para ser aquele homem da reserva também. Então talvez por isso também o Atlético esteja dando esse voto de confiança ao Kardec para que ele ganhe mais prosseguimento, e o Atlético tem elenco, já pensando numa saída no meio da temporada que vem do Paulinho. A gente sabe que nessa janela os clubes europeus vêm já com força para cima do Atlético. O Atlético já tem até um valor que ele pensa em relação ao Paulinho, né? Me falaram 30 milhões de euros, acho que é um valor considerável para o Paulinho e acho que é um valor que não tem como, se chegar uma proposta no meio do ano que vem do Atlético, negar. É uma proposta que não tem como você negar, é uma boa grana. Então, ô Pedro, analisando isso e vendo esses nomes, a gente já falou do Rodrigo Muniz, que o Atlético tá monitorando, voltou a jogar agora, estava lesionado, então o Atlético tá de olho nesse jogador também. Essa situação de ter sondado o Borré, o Atlético está sondando jogadores de um nível que possam chegar aqui e realmente brigar para serem titulares, e é o que eu falo sempre pro torcedor atleticano: tenha paciência, porque o Atlético vai se reforçar mesmo. Não acho que vai vir jogador só para compor elenco não, viu, Pedro? É essa sensação quando a busca é por nomes, né, como esse que a gente tem falado aqui nos últimos dias. O que você diria, Daniel Seabra, por todo esse montante? É um jogador de 28 anos, que foi muito bem no River Plate, que é um jogador de seleção, que talvez teria uma venda futura ainda ok, uma última talvez para o futebol europeu, de repente se destaca aqui, mas ainda assim os valores são muito assustadores, né? Deixa eu mandar primeiro um abraço pro Wilson da Fênix Segurança, a turma toda da Fênix, a equipe toda tá lá ouvindo a gente. O Wilson, que é atleticano, tá lá falando sobre o Borré também, uma grana muito alta, né? Abraço pro Wilson, pra turma da Fênix. Mas sobre o Borré, Fernando trouxe aí os valores, o Breno também falou sobre o jogador. Olha, eu acho sinceramente uma loucura. Eu acho que seria uma loucura o Atlético fazer isso nesse momento. Por isso o Atlético provavelmente se retirou do negócio pensando da mesma forma, né? Não dá pra simplesmente abrir o cofre, jogar o dinheiro todo e vambora. E o jogador vai dar certo? Alguém me dá a absoluta certeza que o Borré vai chegar aqui e beleza, vai jogar? Assim como, vamos comparar por baixo aqui o Pavon. Pavon foi um jogador que foi contratado, pra mim, foi uma excelente contratação. Falei, Pavon vai chegar aqui, vai arrebentar, vai cair nas graças aí, vai vestir a camisa do Atlético, ele tem cara de Atlético e tal, jogador de seleção argentina, de Copa do Mundo. E o que deu o Pavon? E aí você me diz que o Borré vai chegar aqui e vai resolver o problema? Não sei. A gente sabe que às vezes a contratação é boa, mas ela não dá certo. E aí você investe esse montante astronômico aí num jogador e chega aqui e dá tudo errado? Pode dar tudo certo, mas pode dar tudo errado. Não sei, eu acho loucura fazer isso, e eu acho que é loucura o que o Internacional tá fazendo. Mas aí é cada um, né? O Inter sabe onde o calo dele aperta. Eu acho que o Atlético não deveria abrir o cofre desse jeito e jorrar o dinheiro dessa forma, não.
6h24 aqui em O Tempo Esportes. Fernanda Martins e Miguel, tem mais algum detalhe sobre essa sexta-feira de bastidores agitados aí no Galo? Eu tenho que responder a pergunta que o Seabra me fez ontem, né? Não, ainda não, porque ele falou. E o Scarpa vai ser amanhã? Ainda não, né? Mas a gente em contato com pessoas ligadas ao Atlético só falando calma. Foi duas palavras que me falaram, calma. Então, torcedores, calma. Eu sei que a expectativa tá muito grande aí pelo anúncio, né? Que o torcedor realmente tem que comemorar, né, uma contratação quando ela é simplesmente anunciada, né? Então tem que esperar. O torcedor aí tá com os 2 pés atrás aí, porque já viu várias outras contratações não dando certo, mas tá tudo encaminhado. O Atlético prepara aí esse anúncio antes do Natal. Essa é a tendência que aconteça. As minutas do contrato já foram trocadas, então a tendência é que o Atlético aí anuncie, se não hoje, mas nesse final de semana, né? Antes do Natal. E aí, um abraço pros colegas aí que vão fazer o plantão, né? A gente fica na expectativa a semana inteira diante da negociação. Já passamos muito por isso, hein, Pedro? E aí acho que vão pegar aí essa notícia, essa informação aí, por que não dizer aí, essa bomba de uma excelente contratação aí do Atlético em 2023. Ô, Fernando, eu acho que até melhor, bom, quem sou eu para ensinar alguma coisa pro Atlético, né, claro, mas midiaticamente falando, você anunciar um jogador desse quilate aí numa véspera de Natal, por exemplo, no dia 24, 8 horas da noite, você vai jogar a notícia lá para baixo. Porque tá todo mundo com outro pensamento, tá todo mundo focado em ceia de Natal, em presente e tal. Se for o caso, então, fechou dia 23, dia 24, sei lá, joga pro dia 25, né? Tá um dia mais tranquilão, mais mortão e tal. Aí lá pra 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, dá a notícia, porque aí vai lá em cima, midiaticamente falando é legal. Eu acho que a gente já viu algumas notícias sendo dadas aí 11 horas da noite, que pelo amor de Deus, né, gente? Eu acho que... Eu já penso o contrário. É? Porque eu acho que o caminho está sendo cada vez mais o clube tentar trazer de alguma forma uma novidade pro seu canal específico, né? Pro seu canal direto com o torcedor. Então a hora de fazer o AUE é a hora de que a maioria ali tá offline. Então é o clube que tá ali naquele momento. Então não vai ter o canal fechado discutindo o tempo inteiro se a contratação é boa, se é cara, se é barata. Não vai ter a rádio ao vivo entrevistando o jogador no aeroporto. Mas você não acha que a própria atenção do torcedor que vai querer ver, do próprio Atlético inclusive, né? Não da gente ou do próprio Atlético, a atenção do torcedor não vai estar totalmente difusa nesse horário? Eu acho que faz parte do jogo. Eu acho que a ideia é a galera tá junto ali no churrasco de Natal comentando que acabou de anunciar aqui. Anunciou aqui, ó. Eu pelo menos tenho uns 3 tios que gostam de dar a batida do martelo lá na hora que acontece. Saiu aqui no meu celular, chegou primeiro, ó. O furo do churrasco é meu, né? O furo do churrasco ninguém perde. A verdade é que o torcedor atleticano não quer saber se é antes, depois, ou ele quer que anuncie, né? Pra pegar, pra tirar essa angústia aí. Mas vamos aguardar nas próximas horas aí, ou nos próximos dias aí, que venha essa informação aí que todo atleticano, todo torcedor atleticano aí espera para a primeira contratação da era SAF, né, do Atlético. Breno Galante, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda sobre contratações. Você até publicou mais cedo lá no Twitter o recorte do trecho da entrevista com o Rodrigo Caetano, em que ele explica essa situação do Bernard a partir de uma pergunta de um dos internautas que estava acompanhando no canal do Breno Galante a entrevista com o diretor de futebol do Galo. O que é que ele respondeu? O que é a realidade do Atlético hoje diante dessa possibilidade ou dessa vontade do Bernard de voltar a jogar no Galo um dia? Ô Pedro, existe uma grande expectativa do torcedor do Atlético em cima de ver o Bernard de volta, até porque o Bernard, ele comenta sempre que ele pode, que ele tem um desejo de voltar ao Brasil e se voltar vai jogar no Atlético, adquirir o camarote na Arena MRV. Então isso tudo contagia o torcedor do Atlético. Alguns pontos têm que ser analisados, né? Primeiro é a questão salarial do jogador, né? O salário que o Bernard ganha hoje, o Atlético com certeza não tem condição de pagar. E até nessa conversa com o Rodrigo, e eu questionei a ele se o Atlético teria um interesse no jogador, e aí, como sempre, o Rodrigo diz, todo bom jogador interessa ao Atlético. Nós não temos nenhuma negociação com o Bernard. Agora não.
Pode ser que num próximo momento a gente sente, converse, entenda a necessidade e ele querendo vir para o Atlético, voltar para o Brasil, eu tenho uma boa relação com o agente dele, as coisas podem acontecer. Mas aí, até numa conversa que eu tive informal com o Rodrigo, entra o seguinte aspecto: o Bernard tem que estar sujeito a querer receber o salário que o Atlético pode pagar, né? Porque é muito fácil o jogador vir nas redes sociais e falar: eu quero voltar pro Brasil, eu quero dar preferência pro Atlético. E na hora de sentar para negociar, quanto você quer ganhar de salário? Eu quero ganhar 3 milhões. Peraí, aqui nós não temos condição de te pagar. E essa parte da negociação o torcedor não fica sabendo, né? Então, assim, o Bernard tem interesse de voltar para o Atlético? Ok, mas ele tem interesse de ganhar o salário que o Atlético pode pagar a ele? Essa é a grande questão. Eu acho que se isso se encaixar, a gente pode ver o Bernard no Atlético, mas não acredito agora. Eu acho que na janela do meio do ano, porque ele tem contrato até o meio do ano com o Panathinaikos lá da Grécia, e ele já pode assinar um pré-contrato em janeiro, então tudo bem, o Atlético pode até desenvolver uma negociação, assinar um pré-contrato com ele agora, mas eu imagino que ele vá fechar a temporada lá e chegar aqui no meio do ano. Mas o Rodrigo, né, com todo o seu jeito, né, se esquivar bem da situação, né, diz que não existe negociação, mas que é um jogador que interessa. Agora você abre aquela coisa, né, Fernando, Pedro, o torcedor do Atlético fica imaginando aqui o Bernard de 2013 que vai chegar. Não é esse Bernard que vai chegar, né? Nós estamos em 2023, passaram-se 10 anos, as características do Bernard mudaram. Eu não tenho acompanhado o futebol dele, confesso, mas tenho certeza que ele não vai ser aquele jogador da alegria das pernas com a mesma velocidade de 2013, né? Como assim que você não tá assistindo o Gregão, ô Breno? Ainda não, Pedro, eu deixo pra você. Eu ia falar que era o Zorbão também, mas acho que vai pegar mal, né? Zorba, o grego. Mas mesmo porque também o Atlético também não tem um Ronaldinho Gaúcho, né? Hoje, né? Que fez muito por conta, o Bernard, ele se destacou muito também por conta do Ronaldinho, né? Que pifava ele toda hora, enfim. Mas sobre o Bernard, é interessante destacar que o Palmeiras vem monitorando. O Palmeiras tem até uma proposta, né? Você gosta dessa palavra, monitorando? Gosto, monitorando eu acho. O Palmeiras vem mantendo o contato com o staff do jogador, lembrando que o campeonato grego ele termina no dia 3 de março. A janela internacional fecha no Brasil dia 7. Então pode ser, tá? A gente tá falando em termos de prazo, pode ser que ele possa fechar com algum clube brasileiro já para esse início de temporada, ou seja, a temporada já vai ter começado aqui no Brasil, mas lá para março. Aí vai ver se ele vai querer ter férias ou se ele vai já emendar um período aí de final de temporada europeia para temporada brasileira. Lembrando que ele está disputando o título do campeonato grego, né? O time dele, o time dele tá na vice-liderança, disputando. Panathinaikos tá disputando com o PAOK e aí ele quer, o desejo dele é ser campeão, né? Conquistar mais um título aí na carreira. Ele tá totalmente focado aí nessa reta final aí de campeonato grego. Então é aguardar por tudo isso que o Breno falou, né? Também os valores também, né? O desejo do jogador. A gente sabe que ele já falou no Brasil, se voltar ele dá preferência ao Atlético. Resta saber se... Ele tá num campeonato hoje também, ele tá com 31 anos, né? Ele tá num campeonato hoje, campeonato grego, nós estamos até olhando aqui a tabela do Gregão aqui, são 14 times só. O PAOK é líder com 35, o Panathinaikos do Bernard tem 34, e aí depois vem o Olympiacos e a EK com 32, e o resto é 24 para baixo. Então, ou seja, são os 4 primeiros que estão disputando o título, e o Bernard tá na vice-liderança, o time dele. Eu acho assim, se o Atlético conseguir, sem fazer loucura, como o Breno, o Fernando destacaram, se ele quiser baixar o valor do salário, se ele estiver realmente disposto a voltar pro Brasil, ok, eu acho um bom reforço. Não é mais, como o Breno disse, não é mais aquele alegria nas pernas, não é mais aquele jogador de velocidade, de explosão, de correria, habilidade e tal, nada a ver com aquilo. Tanto que a gente estava olhando os números do Bernard aqui, e pelo Panathinaikos ele fez 38 jogos e 3 gols, mas ele não tá atuando mais como aquele atacante que ele atuava no Atlético. Então, ele é meia hoje, tá bem mais recuado.
eu acho que seria uma contratação bem interessante para uma questão de elenco também, para ter bons jogadores e boas opções para o Scolari poder mudar o time, né? Principalmente se o Palmeiras quer, o Abel Ferreira quer, então pode ter certeza que tem coisa aí, né? Então vê possibilidade aí dele vir e ser uma peça interessante no futebol brasileiro, né? 6h34, quero saber de você, Galante, o que mais temos aí de Atlético nesta sexta-feira? Qual é o seu destaque pra gente fechar aqui essa primeira parte do Atlético no Tempo Esportes, Breno? Ô Pedro, eu queria destacar uma fala do Rodrigo sobre as categorias de base do Atlético, porque o torcedor ele fica sempre preocupado em relação ao jogador ter ou não ter um tipo de oportunidade, né? O Atlético não revela jogadores da base, e nessa entrevista que eu fiz com o Rodrigo nós falamos muito sobre o Vitinho e o Zep, né? Que são dois jogadores que estão em alta aí, que vão disputar a Copa São Paulo. Qual seria o planejamento do Atlético para esses jogadores, se realmente eles teriam oportunidade ou não? Porque a torcida teve um tempo agora, né, com esses gols que o Zep fez, que cobrou a presença do Zep no time profissional do Atlético, né? Mas eu vejo na fala do Rodrigo sempre uma questão de pé no chão, de ter calma em relação aos jogadores da base do Atlético. Até teve uma determinada hora que ele chega a dizer assim: se eu tiver com o time todo montado, com todo esse time que eu tenho, em boas condições, quem você tiraria para colocar o garoto da base hoje? É uma questão de reflexão, realmente. Você imagina, se chegar o Scarpa agora pro Atlético, você tem o time montado, como a gente já falou, a escalação aqui ontem, né, com o Scarpa. Quem poderia sair para entrar o Zep? Realmente, é uma questão complicada. Mas eu acho que o Campeonato Mineiro tá aí para ter aquela situação de você ter o laboratório, de você ir, né, amadurecendo o jogador, e parece que esse realmente é o plano. O Rodrigo diz que temos vários jogos ao longo da temporada, que vai ter oportunidade para todos, e que o Filipão só não deu oportunidade para esses jogadores agora no Campeonato Brasileiro porque a coisa estava muito apertada, o Atlético estava numa disputa muito grande. E aí, aquela coisa de não ter uma experiência ali, vamos com todo mundo que é mais cascudo, né? O grupo já tá montado, não dá pra gente fazer um laboratório agora e tal. Então, Pedro, fica essa expectativa. E aí passa pro torcedor que tá nos ouvindo, pra ele ter paciência. O Rodrigo pediu muito isso, para que confiassem no trabalho de quem está lá observando os garotos, mas que eles vão ter oportunidade. E assim eu espero, porque o Atlético precisa, né, de inclusive valorizar esses garotos. A gente vê tanto time por aí, né, fazendo grandes vendas, né, com jogadores que são criados dentro do time. Então tá na hora do Atlético também fazer isso. Você tem aí o Vitinho, que estava disputando o Mundial Sub-17, o Izep aí, que é um grande jogador que tem futuro, tem Paulo Vitor, tem Rômulo, tem Alisson, tem bons jogadores. Então eu espero que o Atlético realmente dê essa oportunidade na próxima temporada. Um abraço para você aí, Pedro, pro Fernando, pra turma toda aí, Feliz Natal, né? E muita saúde para todo mundo. E na segunda-feira nós estamos de volta por aqui, né?